Deus me fez esperar. Foi o que Ele me pediu. É com grande alegria que vamos dar início ao nosso simpósio pela vida. E, primeiramente, queremos agradecer a Deus, por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para discutirmos temas realmente relevantes. São temas que todos os dias escutamos, a gente já não sabe o que é mais verdade, o que é mentira. Então, isso é muito importante e por isso queremos agradecer a todos vocês. A sua participação é muito importante no meio de nós, justamente porque é um ato de estar atento aos sinais dos nossos tempos que pedem informação. E a sua presença nos quer dizer isso, Eu me importo com aquilo que eu vou falar sobre, principalmente quando se trata do maior, que é a nossa vida, E a vida dos demais irmãos. Então, antes de iniciarmos a primeira palestra, reforçamos então que teremos intervalos, que poderemos ir ao banheiro, tomar água e também vamos ter as perguntas aos finais das palestras, Vamos abrir para 2 perguntas. Devido ao tempo, se conseguirmos, abrimos uma 3ª pergunta. Tudo bem? O primeiro palestrante deixou que quem tiver dúvida no meio da palestra pode levantar a mão e assim fique à vontade para perguntar, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem levantar sem medo e fazer a pergunta no meio da palestra e no final a gente faz essas 2 perguntas. Bom, então, iniciando a primeira palestra, queremos acolher o professor Adib Kassuf Saad. Ele é advogado, professor e consultor, especialista em Direito Constitucional pelo CEL Law School, mestre em Filosofia pela PUC Campinas, foi doutorando em Direito Político e Econômico, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Eleitoral do CEL Law School. Foi vice-presidente e presidente da OAB de Amparo, foi conselheiro seccional da OAB São Paulo, dos anos 2010 e 2012, foi diretor da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, dos anos 2013 ao ano de 2018, foi presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo, de 2010 a 2018, foi membro efetivo da Comissão de Direito Constitucional e vice-presidente da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos da OAB São Paulo. Foi diretor da ELC, Escola de Lideranças e Cidadania entre 2017 e 2018. Coautor de 5 obras jurídicas e autor de diversos artigos. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Conselho Gestor do FIP, Fundo de Interesses Difusos, da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, sócio correspondente da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, membro do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais e também do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e da Academia Amparense de Letras. Seja muito bem-vindo, doutor, e a palavra é sua. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, José Antônio. Está correto? Bom, eu quero agradecer a todos pelo convite generoso, pela ideia, pela realização do evento. É uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui. Dá para ouvir? É uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente na nossa casa, em Amparo. Ter a satisfação de trocar uma ideia, não é uma palestra, não é uma aula, é uma troca de ideias entre amigos, entre irmãos, entre pessoas que têm especialmente a mesma fé. Hoje o direito à vida ele é massacrado, o direito à vida ele é desprezado.
meios de comunicação, nas escolas, na sociedade de uma forma geral. Nós precisamos conhecer um pouco mais, debater um pouco mais os aspectos legais, os aspectos médicos, os aspectos filosóficos, teológicos. Vamos ver se fica. Alô? Melhorou? Melhorou? Que bom. Então, no primeiro momento, nós vamos trocar algumas palavras e peço que todos fiquem muito à vontade. Eu estou à vontade, quero que todos fiquem à vontade, levantem a mão, tirem as dúvidas. Vamos combinar algumas coisas. Primeiro, eu vou pedir para que todos venham um pouco mais para frente. Pode ser, na medida do possível. Assim a gente segue o que está na tela. Enquanto vocês atendem o meu pedido, vamos combinar a segunda coisa. Que enquanto nós formos desenvolvendo o tema, por favor, em qualquer momento de dúvida, erga a mão para e tire a dúvida, para que a gente possa desenvolver isso sem dúvida alguma. Tá bom? Vamos começar? Primeira tela. Bom, eu vou fazer um retorno histórico. Lá diz, né? Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, a humanidade passou a questionar os seus valores fundamentais e a forma em que eles eram manipuláveis. Em 1º de outubro de 1946, foi concluído o chamado julgamento do Tribunal de Nuremberg. Todos nós sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A quantidade enorme de pessoas que foi massacrada, tanto pelos nazistas, mas não só pelos nazistas, também por aqueles do bloco socialista. A vida perdeu seu valor, as ideias eram manipuladas, as pessoas eram manipuladas, o discurso político era muito grande, a propaganda nazista, a propaganda das ideologias era muito grande, a vida perdeu o valor. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a humanidade olhou para si mesma e disse: chegamos no fundo do poço, ou pelo menos naquilo que nós achamos que é o fundo do poço. Precisamos criar um organismo que possa defender os direitos fundamentais. E então, a partir desta ideia e do julgamento do Tribunal de Nuremberg, em que 3 dos julgados foram absolvidos, 3 condenados à prisão perpétua e uma grande maioria, ou a maioria absoluta, condenada à pena de morte por crimes contra a humanidade, nós tivemos a noção de que a humanidade em si mesma, se não tiver órgão de controle, é capaz de produzir coisas abomináveis. Fazíamos experiência na Segunda Guerra Mundial com pessoas vivas. Injetávamos substâncias nas pessoas para saber se elas reagiam com álcool, com éter. Fazíamos experiência com crianças, com fetos, com idosos. Levávamos a vida humana ao extremo do sofrimento. Não só os nazistas, outros países também. Aprendemos com muita dor e muito sofrimento. Surge então a ONU, a partir desse sofrimento, e a ONU vem e nos diz, nessa reunião de países, de nações, de povos, que existem direitos fundamentais que precisam ser resguardados. O que são esses direitos? Vamos mudar a tela. Com a criação da ONU, em 25 de outubro de 45, houve a promulgação, só em 10 de dezembro de 48, estamos falando 3 anos depois, da chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, demonstrando claramente que existem direitos que o Estado pode apenas reconhecer, declarar, nunca criar. Eles existem em decorrência da própria natureza humana, cabendo ao Estado reconhecer sua existência e garantir sua inviolabilidade. O que isso significa? Significa que nós, enquanto pessoas humanas, temos, pela nossa própria natureza, direitos fundamentais por nossa própria condição. Não significa que nós temos uma garantia porque o poder do Estado nos dá a garantia. É nosso direito
independentemente da vontade do Estado. Se o Estado reconhece ou não o direito à vida, isso não nos tira o direito de tê-la. Um exemplo claríssimo. Nós temos o direito à vida porque a lei brasileira garante o direito à vida, ou nós temos o direito à vida porque a vida é um direito natural de cada um de nós? O que os senhores e as senhoras acham? Precisamos refletir, precisamos pensar, porque o discurso lá na frente, e nós vamos chegar nesse ponto, eu faço questão de chegar até a decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora há pouco meses. Os senhores vão perceber como o discurso ensaiado hoje, pela ideologia que até então domina, é um discurso preparado para desvalorizar a vida ao seu extremo. Não é um discurso que valoriza a pessoa humana na sua integralidade. Os senhores acham que nós temos o direito à vida porque uma lei lá no Congresso foi feita dizendo que você tem o direito à vida? Ou nós temos o direito à vida porque esse é um direito fundamental nosso enquanto ser humano? Enquanto ser humano, vamos levar ao extremo. Irmãs, vendo a presença das senhoras aqui, eu queria fazer uma homenagem. Me perdoem a indelicadeza de não ter feito no começo. Minha mãe veio do Líbano com 8 anos de idade. Aliás, ela acabou de subir a escada. Quando ela chegou do Líbano, com 8 anos de idade, ela veio estudar aqui neste colégio. Então nós temos uma profunda gratidão em relação às irmãs e a tudo que significaram na vida de tantas pessoas e de tantas famílias. Muito obrigado. E hoje volto até aqui, não é para palestra não, é para dividir a alegria com vocês. Muito obrigado mesmo. Esse é um trabalho sagrado. Bom, voltando. Vamos supor que eu chegue na minha casa, minha filha e minha esposa, não se preocupe, Deus está no comando. Eu chego na minha casa e eu encontro lá um bandido tentando violentar alguém da minha família. Eu posso agir em legítima defesa? Lógico. Qual vai ser o meu raciocínio? Eu vou defender a minha família, minha esposa, minhas filhas. Ou o meu raciocínio vai ser assim: o Código Penal diz que age em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, contra direito seu ou de outrem. Bom, então essa situação se enquadra no Código Penal, então eu vou defender essas moças. É isso que eu penso? Eu penso que existe uma lei que ampara a minha atuação? Não. Eu vou pensar na vida e na integridade física da minha família. É um direito natural defender a vida. Agora, vamos supor que o Congresso um dia revoga essa lei. Lógico que no Brasil, com a qualidade dos nossos congressistas, que são iluminados, isso nunca vai acontecer, porque eles são pessoas muito inteligentes e muito íntegras. Mas vamos supor que isso acontecesse, que eles revogassem essa lei. O bandido entra na minha casa. Eu vou deixar de defender a minha família porque o Congresso mudou a lei? Eu vou defender a minha família do mesmo jeito. Porque o direito à vida e a integridade da minha família não muda segundo a lei do país, de qualquer país. Isso significa que o direito à vida é um direito fundamental natural, não é o direito positivo. O que é o direito positivo? O direito positivo é o direito que cada país vota no seu Congresso, segundo a sua cultura, a sua história, a sua conveniência, a sua necessidade. Como que eu vou abrir uma conta no banco? Olha, os documentos são esses. E lá diz a lei quais são os requisitos. Para eu constituir uma empresa, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer tais coisas. É o que a lei diz. Esse é o direito positivo. O direito positivo pode reconhecer os direitos naturais, mas criar não. Quem cria é a própria natureza humana.
temos 3 categorias fundamentais de lei. Por favor, coloque para mim o próximo quadro. Consta da Declaração, e eu vou voltar nesse tema, consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Liberdade e segurança pessoal não vamos falar hoje, senão não vai dar tempo. Todo ser humano tem direito à vida. Os senhores veem aí, vírgula, exceto nas hipóteses de, só quando o Supremo Tribunal Federal do Brasil entender que a vida não vale nada até 3 meses de gestação. Tem alguma exceção aqui? Essa é uma declaração de direitos universais feita pela ONU, e o Brasil é um dos países que participa desta declaração. Portanto, de observância obrigatória. Próximo quadro. Na realidade, a ONU proclama tais direitos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação. Engraçado, hoje no nosso ensino, na nossa educação, é o contrário. O que se prega é a cultura da morte e não a cultura da vida. O Brasil vem fazendo, nos últimos 20 anos, o contrário. Por promover o respeito a esses direitos, liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento. Vejam, aí não diz que é para criar esses direitos nos países. A declaração da ONU foi publicada pela ONU em 500 idiomas. E aí o estímulo é para o reconhecimento desses direitos. Percebam, o direito à vida não é para ser criado no Brasil ou em todos os demais países, é para ser reconhecido, porque ele é inerente à pessoa humana. E sua observância é universal e efetiva entre os povos e os estados. Muito bem. Próxima tela. Encontramos aqui sim 3 categorias de leis sob o aspecto do conhecimento humano. Dentro da nossa capacidade de conhecimento, da nossa capacidade cognitiva, nós temos 3 espécies de leis que, com a razão ou além da razão, nós podemos saber. A lei eterna, sobre a qual não falarei, mas acho que alguns dos nossos palestrantes de hoje, o terceiro ou o quarto, devem falar. A lei natural e a lei positiva. A lei natural, já estamos falando dela. É aquela que é inerente a cada pessoa. É inerente à pessoa humana. Somos seres humanos, temos direitos inerentes a cada um de nós. E a lei positiva, que é aquela que vem pela sociedade, no seu aspecto histórico, cultural, da sua necessidade, da sua auto-organização. Muito bem. Desde os gregos há a compreensão de que a lei natural existe desde antes da sociedade e é inerente ao próprio homem, que nasce com tais direitos. Já a lei positiva é criada pelo Estado conforme as necessidades circunstanciais e próprias do seu povo. Por favor, próximo. Portanto, o direito natural é inerente à condição humana, pois o homem já nasce com certos direitos por sua natureza e condição, não como uma criação cultural, histórica ou axiológica. 3 grandes perigos. Cuidado. Os senhores vão verificar hoje nas universidades, nas escolas, vejam onde os senhores estudam, onde os seus filhos estudam, que o grande discurso é que os direitos podem ser modificados, os costumes podem ser modificados, porque tudo não passa de uma construção histórica, tudo não passa de uma construção cultural, tudo não passa de uma construção axiológica, de valores. E, portanto, isso vai mudando com o tempo. Não. Não é isso. Não é isso. Esse discurso, ele soa bonitinho no ouvido das nossas crianças e dos nossos jovens. E ele vai, na verdade, corrompendo a nossa juventude. Por quê? Porque isso tudo leva ao chamado relativismo. Os valores passam a ser relativos. Os costumes passam a ser relativos. Nós não temos mais direitos fundamentais. Ou seja, tudo depende. Depende da circunstância. Se eu vou cuidar do direito à vida da minha vizinha,
então a vida é inviolável. Se o direito à vida for dentro da minha casa, eu tenho 50 justificativas para isso. Se eu vou falar sobre costumes que interessam a ideologia dominante, então é que o mundo agora está mudando, e com isso mudamos os valores. É verdade que as coisas mudam em determinada medida. A sociedade evolui, e muitas coisas evoluem também. Mas existem coisas que são da natureza humana e que vêm da lei divina, que não mudam. Elas podem sofrer alguma espécie de interpretação ou reinterpretação. Mas, por exemplo, o direito à vida, ele é fundamental e ele é absoluto. Numa das hipóteses, nós vamos tratar disso, acho que até o doutor Júnior vai falar, não sei se vai falar ou não, das hipóteses, das exceções, por exemplo, das manobras médicas necessárias para salvar a vida da mãe. Nós podemos enfrentar um dilema ético. A mãe, que está grávida, está acometida de uma doença gravíssima, precisa, por exemplo, de um tratamento urgente de quimioterapia. Ou ela vive, ou o filho vive. Chegamos a uma situação extrema. Você não vai cometer o aborto como um fim. Ninguém busca a morte do filho. Na realidade, nas manobras médicas necessárias para salvar a vida da mãe, a criança pode vir a perecer. E você enfrenta então o dilema ético. Veja, ninguém busca de forma direta o aborto. Ninguém busca de forma direta matar a criança. O que se discute hoje no Brasil não é isso. O que se discute hoje no Brasil é a liberação absoluta do aborto. Eu sou livre. E por eu ser livre, eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quiser. E isso não é verdadeiro. Nós vamos acompanhar. Coloca para mim a próxima tela. O primeiro e mais fundamental direito do ser humano é o direito à vida. O direito à vida, portanto, deve ser sempre. Não há interpretação cultural. É sempre protegido, e o seu afastamento somente se justifica contra aqueles que o procuram negar, como nos casos de legítima defesa. Quando que eu afasto a garantia fundamental do direito à vida? Só é legítimo numa situação: quando eu estou em defesa da própria vida. Então eu tenho o direito à vida de um lado e o direito à vida do outro. É aquela situação: a pessoa entra na sua casa, está atirando contra a sua família, você tem uma arma e usa dessa arma para defender a sua família. Você quer matar a pessoa? Você não quer. Você se vê obrigado a defender a integridade física da sua própria família. É o policial que, na defesa da sociedade, num eventual tiroteio, acaba alvejando o bandido. Ele quer aquilo? Não. Porque se ele quiser aquele resultado, então aí tem o ilícito moral. Também tem o ilícito jurídico. Está claro isso? Esse direito ele é absoluto. Só é afastável quando, do outro lado, nós temos a própria vida correndo risco. Tem dúvida até aqui? Ninguém quer levantar a mão? Não? Ninguém quer fazer pergunta? O que vocês querem, né? Bom, vou continuar. A Constituição Federal Brasileira evoluiu uma terminologia anterior e empregou na Constituição de 88, ao invés da expressão direitos concernentes à vida, ou seja, aquilo que diria respeito à existência da vida, para direito à vida. Parece pouca coisa, mas não é. A Constituição garante, portanto, o direito à vida. Vejam, não são direitos que saem de uma vida já existente. É o direito à própria vida. Isso significa muito.
Porque a partir da concepção, aquele novo ser passa a ter o direito a viver. Esse é um texto constitucional. Vejam os senhores e as senhoras, eu não usei até agora um argumento religioso. Quantas vezes já tentaram desqualificar os nossos argumentos em defesa da vida, dizendo: ah, esse argumento é religioso. Ah, você é católico. Ah, você é cristão. Ah, esse argumento é religioso, não serve. Qual foi? Eu vou mostrar ao final que, na defesa do direito à vida, o direito natural e aquilo que o magistério da igreja prega são absolutamente a mesma coisa. Sabe por que é a mesma coisa? Porque é iluminado pela reta razão. Porque nós buscamos a verdade. Por isso que eles não se conformam com a argumentação. Como não há argumento contrário, eles desqualificam o argumento, dizendo: ah, você é católico, não tem argumento. Isso os nossos filhos escutam nas escolas todos os dias. Os nossos filhos escutam nas universidades todos os dias. Por isso que nós temos que ter um argumento. O que diz a Constituição? Próxima tela. A Constituição Federal guarda seu artigo 5º, que é uma carta de direitos fundamentais, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Está na Constituição. Se já não bastasse estar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós lemos, está na cabeça, na introdução do artigo 5º, que fala sobre direitos fundamentais. Artigo 5º, caput, garantida a inviolabilidade do direito à vida, antes da liberdade, igualdade, segurança, propriedade, que são os 5 grandes direitos fundamentais do ser humano. A inviolabilidade do direito à vida. Ah, só os brasileiros? Não. Os estrangeiros que para cá vierem também estão resguardados pela nossa Constituição. Todos. Todos. Aqui não existe brasileiro de primeira ou segunda classe. Aqui não existe brasileiro se está dentro ou fora do útero da mãe. Aqui não diz se tem brasileiro com ou sem problema de saúde. Aqui não diz se tem brasileiro que vai nascer completo ou incompleto. Porque hoje se fala no aborto eugênico, né? A eugenia. Ah, ser humano, não sei, esse aqui vai ter problema de saúde, então não deixa nascer. Cuidado. Muito cuidado. Está na Constituição Federal. Tem dúvida? Próximo slide. Diz ainda o artigo 5º, mesmo artigo 5º, seu parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios ou dos tratados internacionais. Ou seja, além daquilo que está previsto na Constituição, essa Constituição não exclui outros direitos fundamentais se vierem através de tratados internacionais. Tudo bem? Pode trocar o slide. A Convenção Interamericana, feita por todos os países da América, de Direitos Humanos, que é o chamado Pacto de San José da Costa Rica. O Brasil é signatário desse tratado internacional. É um tratado de direitos fundamentais e, portanto, foi recebido por força da Constituição como emenda constitucional, ou seja, não é uma lei comum, tem a força de emenda constitucional, de direito fundamental. Ele diz o seguinte, artigo 4º, direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Eu quero fazer um pequeno parênteses, não, eu vou terminar, depois eu faço parênteses. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral,
desde o momento da... O que está escrito lá? Desde o momento da concepção. Nós vamos falar disso para conversar com o nosso ministro do Supremo. Esse direito deve ser protegido desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Esse é um tratado internacional. O Brasil é subscritor desse tratado. Como o Brasil subscreveu o tratado, ele entrou no nosso ordenamento com a força de emenda constitucional e, portanto, ele é um direito fundamental de todos os brasileiros e estrangeiros que aqui residem. Isso é lei. Tem dúvida? Todos têm direito à vida. É um direito fundamental, inviolável, desde a concepção. Não há dúvida disso. Próximo slide. Código Civil Brasileiro. Código Civil Brasileiro. Artigo 2º. A personalidade civil, e aí a personalidade civil é aquela aptidão para adquirir direitos e deveres. Então você vai lá, tira o RG, pode fazer um contrato com a criança, vai para a doação de um bem. A personalidade civil, que é o que interessa para o direito civil, da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Código Civil. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Desde a concepção. Doutor, me corrija se eu estiver errado. Uniu o óvulo no espermatozoide, houve o início da gravidez, houve a concepção. Não temos que esperar 3 meses, é isso, para a concepção? Não preciso mandar um e-mail para o feto dizendo, olha, agora a partir de 3 meses você já é gente. Não precisa assinatura do ministro do Supremo. Mandar um ofício do STF, dizendo, agora você, até ontem você era um animal, hoje você é gente. Não sei como é que é na casa dele, né? Esse é o Código Civil Brasileiro. Tem dúvida em relação à nossa legislação? Nenhuma. Aqui nós usamos argumento de índole religiosa, por enquanto. Nenhum. Então, quando vier algum argumento a respeito da possibilidade de violação do direito à vida, convide o interlocutor a estudar. Você conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Você conhece o Pacto de São José da Costa Rica? Você conhece a Constituição Federal? Você conhece o Código Civil Brasileiro? Mas mais do que isso. Você conhece a vontade do povo brasileiro? Guardem a pergunta, porque eu não vou chegar lá. Próximo slide. Decorre do nosso direito a defesa incondicional da vida, desde a concepção até o seu declínio natural. Portanto, desde a concepção nós já falamos. O que é o declínio natural? Declínio natural é a morte natural da pessoa. Nós podemos estar assistindo uma pessoa doente, a pessoa caminha lamentavelmente no final da vida, e nós colocamos os meios necessários para dar conforto, para diminuir a dor e tudo mais. O que se busca em 2 países, isso já existe, na Holanda e na Bélgica, se não me engano, e a eutanásia. Vai lá, aplica e fala, viu, pode ir embora, nós já não queremos mais aqui. Né? Ou então o suicídio assistido. A pessoa não quer mais, elege lá alguém da família que vai dar um comprimido para a pessoa e assiste ela morrer. Suicídio assistido. Esse tipo de situação é absolutamente contrária à nossa legislação e também do ponto de vista moral. A vida deve ser respeitada, da sua concepção até o seu declínio natural. Não há exceção. Por óbvio que, na nossa legislação, também não há obrigação de se buscar a pessoa está doente. Olha, disseram que tem um tratamento com uma erva diferente lá na ilha. Que eu falo, vai a nado para a ilha para buscar. Não existe esse tipo de obrigação do ponto de vista nem legal nem moral. Lógico, temos que lançar mão dos meios ordinários, comuns à nossa Constituição. Tudo bem? Então, o aborto é ilegal, Código Penal.
três situações em que há ilegalidade, mas ele não é punido. Quando decorre de estupro, e aqui há um viés do ponto de vista da discussão, não falarei dele agora, nem sei se vai dar tempo. A anencefalia, que não tem previsão na lei, mas foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, e o risco à gestante. Essa é aquela situação em que, se a mãe estiver doente ou gravemente doente, e tiver que fazer uma manobra médica para salvar a vida da mãe, a criança pode vir a perecer. Essa é uma situação duríssima do ponto de vista ético. Algumas mães, inclusive, dizem: eu prefiro que meu filho nasça e que eu não sobreviva. Mas, do ponto de vista da legislação, nós temos essas três situações. A anencefalia é uma situação que não coloca em risco a vida da mãe, mas pelo fato da criança não ter o cérebro, a legislação não. O Supremo fez a intervenção dizendo: olha, é possível que seja realizado o aborto. Essa é uma das perguntas, é uma das situações que eu vou colocar para nós respondermos depois. O Supremo Tribunal Federal pode decidir sem base na lei? A lei é um instrumento que é criado pelo povo. Nós vivemos numa democracia. Na democracia, quem vota a lei é o povo. O poder vem do povo. Se o povo não aceita, por exemplo, a liberação do aborto, e é por isso que o Congresso não vota, porque a maioria esmagadora da população brasileira não aceita a liberação indiscriminada do aborto, como pretendem alguns movimentos ou esse pessoal das ideologias. Então eles não levam para o Congresso. O que eles querem? Eles querem mudar através de 3 ou 4 julgadores dentro do Supremo Tribunal Federal, que acham que são iluminados e que podem fazer da vontade deles a vontade do povo. Nós vamos chegar na decisão. Pensem nisso quando eu voltar a falar. O Supremo pode substituir o povo. Eles não têm legitimidade democrática para isso. Eles não foram eleitos pelo povo. Eles não falam pelo povo. Quem é o povo? Aqueles 3, 4 julgamentos daquele dia? Ou os 200 milhões de brasileiros? Próximo slide. Aliás, não, volta, desculpe. Então, a eutanásia é ilegal. Perguntas fundamentais. Temos que responder algumas perguntas fundamentais. Hoje, é aquela sugestão, até 3 meses. Não é nada, depois de 3 meses, vira gente. Olha, se tem uma determinada doença, autoriza-se o aborto, não se autoriza o aborto. Essas discussões que nós enfrentamos e vamos enfrentar cada vez mais. Quem tem autoridade para dizer quem deve viver e quem deve morrer? É o Presidente da República? É o Congresso? É o juiz de direito? Quem faz o cálculo de valor para dizer qual vida vale mais e qual vida vale menos? Qual vida merece ser vivida e qual vida não merece ser vivida? Será que não é o contrário daquilo que dizem para a gente? Será que não tem alguém querendo ocupar o lugar de Deus nessa história? E aí eu quero usar um argumento religioso. Será que quem hoje tem a caneta na mão, muitos desses juízes ou desses movimentos sociais ou de parte da imprensa, não quer ter a caneta para decidir quem deve viver e quem deve morrer? Que autoridade eles têm? Eles falam em nome de quem? Eles querem ensinar quem? As nossas famílias? Querem ensinar os nossos jovens? Querem ensinar os nossos alunos nas universidades? Que tipo de valor eles estão pregando? Que tipo de cultura está sendo levado para a nossa cultura? Quem resolve? Nós temos que resolver. Nós temos que pensar. Nós temos que discutir. E aí uma crítica a todos nós. Me permitam. Nós somos omissos.
grande parte dessa situação existe porque nós nos escondemos da discussão. Enquanto eles pregam essa cultura de morte, enquanto eles falam besteira dentro da sala de aula, muitas vezes nós preferimos não ir à escola e dizer para o professor que ele não diz verdades, que ele diz besteira para os nossos filhos e para os alunos. Preferimos não ter uma encrenca do que bater de frente. Eu prefiro ficar no comodismo da minha casa. Eu não quero perder tempo com um vizinho, uma vizinha, um amigo, uma amiga, um sobrinho, uma sobrinha. Muitas vezes eu fico no celular, é melhor. Eu vou ver aqui o meu joguinho, o meu programa. Omissão grave da nossa parte. Omissão grave da nossa parte. Eu tenho tempo de sobra para, no mínimo, conversar com o pessoal da minha casa. E que cada um da minha casa converse com seus amigos. Para dizer que nós estamos levando aquilo que parece ser uma espécie de progressismo ou de modernismo, quando na verdade é um monte de lixo. Essa omissão é nossa. Me desculpem, eu falo por mim, e que cada um faça aí o seu exame de consciência. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de fazer uma intervenção real, com base em elementos concretos, para dizer, está errado, tem o direito à vida, ou essa ideologia está equivocada, você diz ou prega, não é verdadeiro, é contrário à lei, ou é contrário à fé, e nós nos omitimos. Sabe como se chama? Covardia. A nossa covardia pode ter condenado muita gente. Precisamos decidir, me perdoem a redundância, numa decisão decisiva, se queremos efetivamente, ou não, defender um princípio ou um valor. Não adianta só o conhecimento. Não adianta só o WhatsApp. É preciso que na nossa vida cotidiana encontremos Cristo todos os dias. Porque se não encontrarmos Cristo todos os dias na nossa vida cotidiana, não vamos encontrar em lugar nenhum. Muito menos no celular. A decisão do Supremo Tribunal Federal é o que vai incendiar um pouco o meio de discussão e de debate, principalmente das nossas universidades. Próxima tela. O ministro Luiz Roberto Barroso transformou um habeas corpus, que era um pedido para dar liberdade a uma determinada mulher que praticou aborto, ele transformou numa espécie de ação de descumprimento de preceito fundamental. Ele fez o que não podia ter feito, se aproveitou da formação da Câmara de Julgamento e deu uma decisão para criticar a questão da criminalização do aborto. O que ele coloca como fundamento desta decisão? Eu vou pedir um pouquinho de paciência e de atenção para que os senhores e as senhoras compreendam como o argumento deles é um argumento falacioso. Presta atenção. Ele exclui do âmbito da incidência do crime a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre, ou seja, até 3 meses eu posso fazer aborto. A criminalização dessa hipótese, ou seja, considerar crime, viola diversos direitos fundamentais. Puxa vida! A Constituição não diz isso, a ONU não diz isso, o Pacto Internacional de Direitos Humanos não diz isso, o Código Civil não diz isso e a maioria esmagadora da população brasileira não diz isso. Mas ele diz que sim. Vamos ver qual é o argumento que ele usa. Até agora ele só diz que viola. Vamos ver qual é o argumento. Bem como o princípio da proporcionalidade. Eu gostaria de entender como a gravidez de uma mulher viola o princípio da proporcionalidade. O que é desproporcional? Não sei. Talvez o peso, né, doutor? O peso fica um pouco desproporcional. O que era antes e o que vai ficar durante a gravidez. Depois volta, né, amor? Volta.
depois volta. Mas enfim, proporcionalidade não tem nada a ver com gravidez. Mas vamos continuar. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Espera um pouquinho. Vamos reler. Criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. O Estado obrigar a manter a gestação indesejada? Não, não é isso. Não é isso. O Estado não obrigou ninguém, com todo respeito, a manter relações sexuais. Primeiro, o Estado não obrigou ninguém a não ter planejamento familiar. Está todo mundo de acordo? É isso? Perfeito. A partir do momento em que você tem uma nova vida, e é uma nova vida, o Estado tem que cumprir a função dele, que é garantir o que está na Constituição, que todo mundo tem direito fundamental à vida. O argumento é o contrário. Vocês percebem como há uma inversão absolutamente irracional do argumento? E nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um ministro supremo. Vejam, ela não pode ser obrigada a manter uma gravidez indesejada. Ótimo, mas eu tenho um argumento melhor ainda. Se nós tomarmos isso por base, qualquer gravidez, em qualquer estágio, pode ser interrompida. Se ela diz: eu não sou obrigado porque eu não quero mais ser mãe, por que então até os 3 meses? E não até os 4? Por que não os 5? Por que não aos 7? Por que não espera nascer? É melhor. A gravidez foi indesejada. Vocês percebem como esse argumento dos 3 meses, ele possui uma fundamentação absolutamente sem fundamento. Ela é insubsistente. Não, eu não sou obrigado a manter a gravidez. Então, até os 3. Por que até os 3 e não até os 3,5? Por que não até os 2? 2,5? De onde saiu a cartola dos 3 para esse argumento? Aí não diz de questões genéticas ou de questões médicas. Aí diz que, olha, ser indesejado até os 3 meses. Olha, mas eu me arrependi muito com 3 meses e 15 horas. Ah não, aí então tem que sustentar a gravidez. É isso. Serve esse argumento? É suficiente para tirar o direito à vida de alguém? Eu vou ser um pouco ruim agora. Eu pergunto para aquelas que são mães, para aquelas que estão gestando, para aquelas que querem ser mães. Quanto vale passar a noite acordada do lado da cama de um filho doente, pedindo a Deus que ele melhore? Faz isso com alegria? Não, eu estou conhecendo super bem no outro dia, estou super disposta. Eu acordo com disposição para correr a maratona de Nova York no dia seguinte. É isso? Não. É por amor. É por amor incondicional. É por amor verdadeiro. É por amor puro. É por amor que não exige absolutamente nada em troca. Irmãs, quantas vezes, quantos doentes as congregações das nossas irmãs atenderam no mundo inteiro, sem ter a foto para jornal, sem esperar nada em troca, olhando para o céu e dizendo: Senhor, eu estou aqui para servir. É amor a Deus e amor ao próximo. Falar gravidez indesejada até 3 meses. Pega a criança e coloca no lixo.
Outro argumento. A autonomia da mulher que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais. Estou de acordo. Eu como homem também tenho o direito de fazer as minhas escolhas existenciais, não tenho? Vocês têm o direito de fazer escolhas? Porque isso tem a ver com a responsabilidade dos atos que eu pratico. Eu vou sair daqui, com todo respeito, vou praticar um homicídio, a polícia vai me prender, eu chego lá na frente da justiça e falo, doutora, eu tenho direito de fazer as minhas escolhas existenciais. Eu quero ser um homicida. Vai ser homicida preso. Ou então, no virtude do meu peso, eu quero fazer uma outra escolha existencial. Eu quero ser um elefante. Eu me sinto um homem, aliás, eu me sinto um elefante no corpo de um homem. Agora está na moda. Sentir outra coisa no corpo de alguma coisa. Que história que é essa? Eu faço a minha escolha existencial. Eu me sinto uma baleia. Tá bom, emagrece. O que eu vou fazer? Qual é o argumento suficiente para eliminar o direito à vida de um inocente? Vejam, nós criticamos a aplicação de uma sanção e esses mesmos movimentos que defendem o aborto correm para dizer, olha, é estuprador, mas é uma vítima da sociedade. É um assassino, mas é vítima da sociedade. Coitadinho dele. Matou um chefe de família, largou lá a esposa com 5 filhos, todo mundo passou fome, mas é uma vítima da sociedade. Mas e o aborto? O que o feto fez? Nada. É inocente. Mas ele pode ser morto? Pode. Esse pode. Sabe por quê? Porque não vota. Desculpe a sinceridade, mas é isso. Porque não vota. Porque não é óleo da engrenagem. Infelizmente, a realidade do nosso país. Outro argumento. A integridade física e psíquica da gestante, que é quem, no seu corpo e no seu psiquismo, sofre os efeitos da gravidez. É outro fundamento para autorizar o aborto até os 3 meses. É porque é a mulher que sofre os efeitos da gravidez no seu corpo. Sinceramente, para mim foi uma surpresa. Né? Apesar de ter 3, né, amor? Mas se não tivesse dito isso no voto, eu jamais poderia imaginar que é a mulher que sofre os efeitos da gravidez. Eu desconhecia isso por completo. O fato da mulher sofrer os efeitos da gravidez, então, significa que ela pode dizer não à vida. Mas, um detalhe, temos que perguntar para o ministro. Os efeitos da gravidez até 3 meses, do ponto de vista do corpo, eles são bem menores. Na verdade, peso, hormônio, os desconfortos do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º mês de gestação, eles são muito maiores. E por que então só até 3 meses? E se a mulher tiver com esses desconfortos no 7º mês de gravidez, então não pode? Percebem como os argumentos não guardam lógica nenhuma? Separou uma série de argumentos de movimentos feministas, recortou, colou, pôs no voto e disse, está liberado para todos. É isso que precisamos ler, interpretar e saber discutir. Passa aí, tempo. Alguém vai levantar a mão? Pode falar? Todo fim? Pode ser? Muda então, vamos ver se tem mais alguma coisa. A discussão do caso, quem tem autorização para ter igual vida e perguntas. Pronto, estou à disposição. Você viu que eu terminei rápido? O aprendiz é obediente, né, mamãe? Viu? Só para dizer então. Agradeço a oportunidade. Tentei deixar, até por ser sábado depois do almoço, um pouco de calor. Tentei deixar a coisa um pouco mais leve, mais descontraída. Peço perdão pelos excessos. Estou à disposição para conversar sobre o assunto publicamente ou reservadamente, se alguém tiver alguma dúvida. Né? Agradeço mais uma vez. Antônio, está aí agora ou não? Não, deve estar correndo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Né? E peço que tenhamos sempre
principalmente com as pessoas que passam por essa situação. Com as pessoas que passam, não os que publicam ou fazem propaganda. Com esse nós temos que combater. Com as pessoas que passam por isso. Um acolhimento muito carinhoso. Nunca o julgamento, mas o acolhimento. O amor, a compreensão, a recepção. Temos que levar a eles o amor, o carinho, o afeto, a palavra, como Cristo faria. Temos que imaginar o que Cristo faria para acolher uma determinada pessoa. E aí eu me lembro sempre do exemplo de quando levaram a mulher adúltera e disseram para Cristo: e aí, a lei diz que vamos apedrejar. E Cristo continuava escrevendo na areia, dizem, segundo a tradição da igreja, os nomes dos pecados daqueles que queriam apedrejá-la. Olhou para eles e disse: quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não seja esse o pecado. Todos nós temos as nossas falhas. Temos que acolher, perdoar e, principalmente, levar as boas ideias. Que Deus nos inspire a ter sempre o perdão acima da vingança e do julgamento. O amor acima do ódio. A solidariedade acima do preconceito